Caríssimo irmão, caríssima irmã, voltamos a nos encontrar. Claro, é um prazer, é uma alegria, uma felicidade esse encontro. Eu na minha casa, vocês nas casas de vocês ou no trabalho. Vamos nos encontrando, vamos conversando e meditando as coisas de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco agora aqui neste momento. O Espírito Santo esteja nos iluminando, o Espírito Santo esteja nos dando força, o Espírito Santo esteja, sobretudo, dando aquela luz, e que essa luz se transforme em ação, porque não basta conhecer a palavra, é preciso viver a palavra de Deus. E não posso deixar de invocar Maria, que ela esteja conosco, ela que entendeu a palavra, viveu a palavra. Imagina só, Maria Santíssima, durante todo o seu longo advento, seus 9 meses de gestação, conversando com Jesus, ouvindo Jesus, e depois, durante toda a sua vida, ela foi ouvindo Jesus, meditando o que Jesus dizia, como diz lá em Lucas, porque ela às vezes não compreendia e tinha que compreender as palavras de seu filho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje eu queria meditar com vocês o capítulo 4 da encíclica do Papa São João Paulo II, Mater Nobiscum Domine. Fica conosco, Senhor. O título é Eucaristia e Missão. Eu disse uma palavrinha no último encontro. Eucaristia não é só para mim. Eu que comungo e quero minha transformação em Cristo, mas a Eucaristia é para que eu transforme o mundo, transforme os irmãos, sobretudo os irmãos que estão ao meu redor, o próximo, que ele se transforme. E assim a Eucaristia se transforma numa verdadeira ação missionária. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor. Eu diria melhor, é uma missão do Senhor. E pregar o Evangelho. Como podemos pregar o Evangelho? De várias maneiras. Pela palavra, pelo exemplo e, sobretudo, pela oração. Pregar o Evangelho onde? Em todas as partes. Na nossa casa, falando sempre de Deus, falando das coisas de Deus, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas nossas pastorais, nos nossos escritos, nossos sermões, nas nossas conversas, pregar o Evangelho, falar as coisas de Deus, anunciar aquilo que Jesus veio trazer para nós, para a nossa salvação, e de pregar o Evangelho. E aqui foi uma ordem para todos, não foi só para padres, foi só para os apóstolos, não. Ali, quando Jesus subiu ao céu, estava muita gente, Maria com eles, e Jesus dizia para eles, para todos nós, ir e pregar o Evangelho. Ser missionário, pregar o Evangelho, não é exclusividade de padre, bispo, papa, não. Ir e pregar o Evangelho significa, notem bem, anunciar a palavra do Senhor. E todos têm essa obrigação. No momento que você é batizado, no momento que você se torna um cristão, nesse momento, você precisa ter convicção de que é preciso mesmo pregar o Evangelho. Por isso temos necessidade de estudar o Evangelho. Vamos dizer bobagem. Temos que estudar a palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor. Eu fico triste quando eu vejo certas pessoas pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, falando a palavra do Senhor, sem nenhum estudo. Temos que estudar, aprofundar, conhecer, para poder depois anunciar. E antes de anunciar, viver. Porque ninguém pode dizer a palavra do Senhor sem vida. Note-se logo que é uma coisa morta, é uma coisa intelectual. Tem que ser do coração. E de pregar o Evangelho. E qual é a relação entre Eucaristia e missão? Veja, a finalidade da Eucaristia é a comunhão com a Trindade e com os irmãos. Repito o que eu já disse 2 vezes. Comungar
não é só viver a minha união com Deus, é a minha união com Deus, com os irmãos. Olha, não posso comungar se eu não tenho comunhão com os irmãos. Ora, eu não posso comungar se eu não quero espalhar para os outros aquela felicidade, dar aos outros o anúncio da felicidade e da paz. Portanto, Eucaristia é união com Jesus. União com Jesus só pode acontecer se eu me uno com os irmãos de Jesus, com meus irmãos. Na Eucaristia você sente a experiência do amor. Deus é amor que se dá. E Ele manda amar um ao outro. Então a gente aprende na Eucaristia como amar os irmãos. Se doando. Não é só dando, não. É se doando. Jesus se doa. Aquela carne que na cruz morreu para nos salvar é novamente doada, oferecida. É um sacrifício incongruente, mas é sacrifício. E Ele nos ensina que na Eucaristia nós temos que sofrer também, mas morrer com Ele, para ressuscitar com Ele. E morrer por Ele e com Ele também para os irmãos. Porque Jesus morreu não foi só para si, Ele não precisava. Ele é Deus, Ele morreu na natureza humana para os seus irmãos. A Eucaristia que vem marcada por selo da experiência do amor pelos irmãos. Terceiro, quem comunga anuncia o mistério de Cristo. A própria comunhão já é um anúncio, porque é o anúncio do mistério do amor, da doação, da salvação, o mistério da caridade. A Eucaristia oferece o quê para a minha vida missionária? Ou seja, que oferece para mim, como missionário, como pregador da palavra, a Eucaristia? Já disse, primeiro, a experiência do amor. Segundo, uma força interior. Sem a santidade provinda da Eucaristia, não há evangelização. Não adianta. Você vai ser apenas um alto-falante. Se a gente não procura viver, a palavra é oca. E é interessante, todo mundo nota, quando não sai do coração, quando não é uma vida, mas é apenas um estudo, uma contemplação, uma meditação, ou então uma exposição literária, intelectual, não é vida. Eu li um comentário de um cardeal, que quando ele assistia à missa do padre Bassotti, Dom Divo Bassotti, conhecido místico e teólogo italiano, falecido há alguns anos, ele chorava. E via também o padre Bassotti chorando. Mas o que ele via não era uma pessoa rezando, era um santo. Santa Teresinha nos disse que quando não precisava aprender, estudar para aprender a rezar, bastava olhar o seu pai rezando, São Luís Macaulay. Os santos rezam no coração. A Eucaristia dá essa santidade. Se a gente não prega com santidade, não prega vivendo, é oco. Santo Agostinho chega a dizer que às vezes a gente se cuida dos outros e se esquece de si. Prega sobre a santidade e não vive. Prega sobre a caridade e não vive. Caríssimos irmãos, quem assimila os valores da Eucaristia passa para um projeto. Os valores do amor, da doação, da santidade, da palavra com vida, palavra viva, passa para um projeto. Qual é o projeto? Primeiro, dar graças a Deus no mundo pagão. Ninguém mais agradece ao Senhor. Pouca gente se lembra de agradecer. Até nós católicos, muitas vezes vamos rezar, estamos sempre pedindo. O muito obrigado passa de longe. É preciso aprender a dizer obrigado, Senhor. Segundo, recordar
recordar Deus na nossa vida e viver com Ele às 24 horas. São João da Cruz nos diz que até dormindo as batidas do coração deve ser atos de amor, coração puro, está batendo por Deus. E ao acordar, os olhos se abrem e o coração desperta para Deus. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. A mesma coisa devemos dizer ao dormir. A Eucaristia, o projeto, é colocar Deus acima de tudo. A Eucaristia nos chama para isso. Agradecer, recordá-lo de viver toda hora e colocá-lo acima de tudo. Não basta só se lembrar de Deus, rezar a Deus. É preciso que Ele seja o Senhor da nossa vida. A Eucaristia também nos ensina, no seu projeto da Eucaristia, a não ter medo de falar sobre Deus, mesmo à custa do martírio, mesmo na incompreensão, mesmo sem força. A Eucaristia nos ensina a ter coragem, como Jesus na cruz foi até o último momento, até o momento. Pai, entrega o Espírito e pronto. Pregando, falando. Note que as últimas palavras de Jesus são belíssimas. Do amor, da doação da sua mãe, expondo a sua dor a Deus. São palavras expondo seus sentimentos humanos. Tenho sede de almas, sede de pessoas. Até o martírio, se for preciso. E se não for um martírio de sangue, um martírio da incompreensão, um martírio da falta de força, da fraqueza humana. O importante é ir, custe o que custar. Aí, neste momento, você precisa da força do Espírito Santo. Porque sem a força do Espírito Santo, nós não fazemos nada. Aí vem o terceiro ponto do projeto, aliás, o segundo ponto do projeto. Depois de estar cheio de Deus, a promoção da solidariedade humana. Aquilo que você se doa para que todos sejam irmãos. A paz, a comunhão neste mundo tão dividido, tão separado. Não, a comunidade seja uma coisa só. E terceiro, o projeto é ajudar a construir uma sociedade mais equitativa, mais fraterna. É claro, tudo formado para isso. Você vai convertendo os irmãos, levando-os para a justiça. Antes você vive. E depois vai levando os irmãos para a justiça, para a paz, para a concórdia, para o perdão, para a fraternidade. Aí vai criando uma sociedade mais equitativa, mais justa, mais fraterna. A Eucaristia é serviço. É curioso, o evangelista João narra o lava-pés, mas não narra a instituição da Eucaristia. Narra o lava-pés, que é serviço. Então vem a preocupação com os famintos, a preocupação com os doentes. É nesse ponto que seremos julgados por Deus. Rezamos pelos doentes, visitamos os doentes, ajudamos aquele que tem fome. Não é só fome material do pão, do feijão, mas da palavra, da presença, o conforto. Há muita gente encarcerada. Às vezes não podemos visitá-los, mas podemos estar presentes com a nossa oração, com o nosso carinho, com a nossa lembrança. É uma sociedade, é um mundo novo que a Eucaristia nos ensina a construir. Quem sai da comunhão, quem sai da missa, não sai só transformado, mas sai transformador. A missão, portanto, está explícita na chamada oração da Assembleia,
o mandato final da missa. Quando a gente diz no final da missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Vão anunciar, vão viver no mundo, vão transformar o mundo. A missa é isso. A missa você entra e sai transformado. E quer transformar o mundo. Eucaristia e missão. Vocês podem aprofundar o meu pensamento exposto rapidamente no capítulo 4 da encíclica do Papa São João Paulo II, permanece conosco, Senhor. Mane nobis Domine. Por hoje, muito obrigado, muita felicidade para vocês, um dia na paz e no amor, e que depois da comunhão, ou se você já comungou, pode levar agora essa palavra do Senhor. Entusiasmado, vamos dizer ao mundo, eu sou feliz, você também pode ser feliz. Amém.